Mas antes eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para meditar comigo um pouco sobre a saudade do céu. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Queria que vocês pusessem bastante atenção para que a gente possa entender por que a nossa vida neste mundo nos sentimos como se fora de contexto, como se não fosse parte da nossa existência. Olha só, amanheci aquele dia com aquela sensação quietante e permaneci no meu quarto sem querer ir a lugar nenhum, mesmo sendo o último dia, o último final de semana do verão, e não queria nem mesmo dar continuidade ao meu projeto favorito de decoração da minha sala. Não que eu não queria mesmo nem tomar o café da manhã. Havia um sentido dentro de mim que, por mais que eu tentasse, eu não conseguia entender. Era uma mistura de sentimentos, talvez tristeza. O ser humano, na tristeza, tem falta de ânimo para realizar até mesmo as tarefas mais comuns. Tristeza, segundo a psicologia, é uma emoção absolutamente comum nos seres humanos. Segundo a psicologia, a tristeza é uma emoção absolutamente comum. Pode se manifestar como desânimo, falta de motivação, abatimento. Tristeza, filosoficamente falando, pode incluir a sensação de reclusão, de desejar estar intimamente sozinho. Pode ser uma dor no peito, um aperto no coração. Tristeza pode nascer em resposta a eventos desagradáveis, perdas e separações. Seria tristeza o que eu estava sentindo? Eu analisei por um momento e percebi que o que eu estava vivenciando não se tratava de tristeza. Era algo mais parecido a um sentimento de uma profunda ausência de algo feliz, ou de um lugar feliz, com alguém que me fazia tanta falta que doía profundamente no meu peito. Mas que profunda ausência é essa? Eu pensei. Era uma incompletude. Não era a ausência de alguém, era a ausência de um lugar, de uma atmosfera, de uma outra dimensão. A ausência de um lugar onde eu conscientemente nunca havia estado lá. Na verdade, era uma tristeza com cara bonito que eu estava experimentando. Eram lembranças indizíveis e nostálgicas ao mesmo tempo. Eram lembranças suaves, não de pessoas, mas da presença próxima e a mais íntima desesperança e vontade de estar lá, não sei onde, para viver de novo o que havia vivido antes. Como assim? Então, de repente, comecei a entender. O que eu estava vivenciando não era tristeza, era saudade. Saudade não é tristeza. Pode ser um sentimento nostálgico, melancólico, mas não é triste. Saudade não existe em muitos idiomas, mas o nosso português, saudade, tem uma profundidade imensa. Estava envolvida no turbilhão de pensamentos que eu podia definir assim: eu estou sentindo uma imensa saudade de quem eu nunca vi pessoalmente e o desejo ardente de reencontrá-lo. Saudade de ser tomada pela mão forte, ser levada a caminhar por aquelas ruas e avenidas com essa pessoa. Saudade de coisas que se encaixam perfeitamente dentro do panorama, que eu nem sei se realmente existe, mas se existir, eu gostaria muito de tocá-las, senti-las e experimentá-las. Então comecei a entender que havia vivenciado uma existência muito além de tudo que eu havia experimentado nessa vida terrena. Essa vivência não era limitada aos conhecidos calendários, momentos e episódios que não podemos detectar. Parece que surge do nada, mas ele surge de algo. O que eu estava sentindo era saudade do céu, da presença do Pai, da presença da família real. Psicólogos e psiquiatras explicam que, muitas vezes, quando nós falamos de uma atmosfera que nunca vivemos, de pessoas com quem nunca estivemos, temos a sensação que na psicologia se explica como saudade de algo não existente na sua consciência, mas na sua inconsciência. Para nós, que vamos entendendo o que a palavra de Deus diz, vamos entendendo que
redes de viagem de saudade não são longas, nem tem glamour, nem hotéis de luxo em nossa imaginação. Não sei exatamente descrever, mas naquela dimensão eu fui feliz, era uma sensação gostosa de montadas com meu pai. Posso sentir a explosão de prazer de sentir de ser a menina dos olhos do meu pai. E eu repetia uma e outra vez que eu era muito feliz. Saudade do céu é o que nós experimentamos cada vez. A psicologia e a psiquiatria não podem explicar essa saudade. Como eu disse, não é um sentimento de tristeza, mas é um sentimento que vai além. Podemos explicar isso de uma forma muito simples. E está em Jeremias capítulo 1, verso 5. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia e lessem comigo essa palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Jeremias capítulo 5 diz: as palavras de Jeremias, filho de Elquias, e aí tem a descrição, a palavra do Senhor que veio no 13º mês, no reinado de Josias. No verso 5 diz: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer eu o separei, e o designei como profeta às nações. Mas eu disse: Senhor soberano, eu não sei falar, pois sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem, porque a todos que eu enviar, a todos a quem eu o enviar, você irá e dirá o que eu ordenei a você fazer. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Irmãos, eu quero, nessa oportunidade que me foi dada, transmitir a vocês o que Deus tem me trazido ao coração nesses últimos dias. Quando nós perguntamos qual é o sentido da nossa existência, por que nós estamos aqui? E quando nós nos reunimos num culto como esse, que nós estamos aqui para adorar, engrandecer o nome do Senhor, é muito válida a pergunta: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o propósito? Seria simplesmente para preencher mais um espaço, de mais um culto, de mais um período de oração, de adoração, de louvor? Nós sabemos que fomos chamados antes que estivesse no ventre da nossa mãe. E nessa palavra o Senhor quer nos fazer lembrar disso. Que nós, na verdade, o Evangelho e a nossa vida aqui na Terra tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente reunir para cultuar, para adorar. No Éden, Adão e Eva foi trazido à existência para governar sobre a terra. Eles foram trazidos pelo Pai e formado do pó da terra foi Adão formado e Eva foi tirada da sua costela como parte desse projeto de Deus, de estabelecer o seu reino aqui. Deus veio com um propósito de trazer à terra um reino eterno. Nós nos frustramos com os governos odiernos, nós nos frustramos com os governos atuais, seja do Brasil ou seja aqui dos Estados Unidos. A frustração que entra em nós é porque nós não vemos o senso de justiça que se promete pelos governos, de fazer justiça aos pobres, de fazer justiça aos que sofrem. Pelo contrário, nós vemos uma tremenda injustiça e isso nos frustra. Mas também nos dá o sentido de que o único governo que vai prevalecer é o governo do nosso Deus. E para isso nós estamos aqui na terra, para governar primeiro sobre as nossas emoções, primeiro sobre os nossos sentimentos, para também estabelecer justiça, gozo e paz. Quando perguntaram a Jesus quando é que o seu reino será estabelecido, ele foi interrogado pelos fariseus e ele disse, certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui ele está ou lá está, porque o reino de Deus está em meio de vós. Jesus afirmou que o reino não é uma coisa somente que virá no futuro, mas o reino de Deus é tridimensional. Ele já estava no passado,
quando Jesus se manifestou, está em nós hoje, no presente, e virá com poder e grande glória na eternidade. Nós sabemos que o fato de nós estarmos aqui e agora não é somente para adorar, louvar, mas o fato de nós estarmos aqui e agora é para governar. Governar sobre as circunstâncias, governar sobre as potestades, os governadores deste século nos lugares espirituais. E entender que a nossa alma clama pela presença de Deus. A nossa alma geme. E às vezes passamos toda a semana no corre-corre, trabalhando nessa agonia, nessa ansiedade, e nos esquecemos de que nós estivemos um dia lá no céu. Quantos têm convicção disso? Está escrito. Deus chamou desde a eternidade. E Ele disse, olha, vem cá, Christian, venha. Chegou a sua vez. O único espermatozoide que venceu foi o do seu, Christian. A Vânia, o Francisco, a Gladys, Francisco José, a Bianca. Cada um de nós fomos chamados para cumprir um propósito aqui na Terra. E a pergunta que Deus nos faz hoje, qual é o objetivo de nós estarmos aqui nesta tarde? Nós estamos conscientes disso? Para que foi que Deus nos chamou? É para ter mais uma igreja? Não faz falta mais uma igreja. Tem muitas portas abertas. Não faz falta outra congregação. Tem muitas portas abertas. Mas Deus nos chamou desde a eternidade e colocou em nós uma mochila que nós temos que derramar aqui na terra. Enquanto nós não derramamos essa mochila aqui na terra, nós estamos incompletos, estamos frustrados, estamos angustiados, porque a cada um de nós foi dado dons, foi dado preparação por Deus para estarmos aqui. Por que nós sentimos incompletos aqui? Por que quando compramos um carro, marca tal que queríamos tanto, já não estamos mais satisfeitos, nós queremos agora o outro carro? Por que alcançamos um apartamento alugado, agora a gente quer uma casa própria? E quando temos a casa própria, nós queremos outra casa? Por que nós nunca estamos satisfeitos com a vida que nós levamos? E isso na prova dos ricos e famosos, estão sempre nessa angústia existencial, buscando algo para preencher, apesar de ter tanto que sobra e abunda. Se nós olharmos para os famosos que têm tanto dinheiro, o dinheiro de muitos seria para viver centenas de anos e viver várias gerações e não alcançaria. No entanto, eles estão vazios. Você e eu podemos pensar, se eu não tivesse que trabalhar tanto. Se eu não tivesse que lutar tanto para ter o suficiente somente para viver. Porque o nosso chamado não foi para esse. Nosso chamado foi para dar vida aos que morrem, para levantar os que perecem, para ressuscitar mortos, para curar os enfermos e para declarar o reino de Deus. Jesus, os fariseus perguntam, mas quando é que o reino de Deus vai se manifestar? E Jesus diz, o reino de Deus não vem de modo visível. Nós habitamos um dia lá no reino dos céus. É diferente o reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus é a habitação do Senhor. E o reino de Deus é o que é manifestado em nós aqui na terra. Nós somos um ser tridimensional. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Muitas vezes nós tomamos as nossas circunstâncias somente do ponto de vista da alma. E a gente quer resolver essas questões do ponto de vista da alma. Os sentimentos desencontrados, a ira, a raiva, a falta de perdão, a rejeição, o abandono, o ódio. E a gente quer resolver tudo nessa dimensão da alma. Mas na alma também está o amor, estão os sentimentos bonitos, estão os sentimentos diferentes. E a gente quer resolver as coisas do ponto de vista da alma, quando nós somos seres espirituais, habitando em um corpo e possuindo uma alma. Nós temos que lidar do ponto de vista espiritual. Levar todas as nossas cargas ao Senhor, porque o reino de Deus já está instalado em nossos corações. Se nós entendermos isso, irmãos, nós vamos viver em novidade de vida. Nada vai poder nos abalar.
Nada, nenhuma tristeza, nenhuma angústia, nenhuma enfermidade, porque nós sabemos que viemos com uma mochila para derramar aqui na terra. Cumprir o nosso propósito. Quando terminarmos de cumprir o nosso propósito, nós vamos regressar a casa. Seja através da morte, seja através da volta do Senhor. Temos que entender que nós temos um propósito aqui. E nós temos que cumprir a nossa agenda de forma que a gente possa alcançar corações sábios. Se nós tivermos isso em mente, nós vamos trabalhar de formas diferentes. Quantas pessoas, quando percebam que você é do reino, que você tem uma marca diferente do reino de Deus, você será perseguido. Jesus falou isso. Jesus falou que quem é de igual a todo mundo, que está na mesma manada, não haverá diferença. As pessoas vão te tratar bem. Mas no momento que você tiver a marca do reino de Deus, que alguém entender que você veio com uma mochila, eu digo essa parte se não é bíblica, mas eu uso essa expressão para a gente poder entender que em nós já está todas as ferramentas que nós precisamos para alcançar o nosso propósito. Nós estamos com saudade, nessa vida estamos buscando, mas é uma saudade da terra, é uma saudade do nosso Pai. O que nós sentimos, essa inquietude na nossa alma, é o nosso espírito clamando pela presença de Deus, porque de lá nós viemos. Nós fomos gerados no coração de Deus primeiro, e estávamos na eternidade quando Deus chamou pelo nosso nome e disse: eu quero você que vá como profeta. Antes que estivesse no ventre da tua mãe, eu já tinha chamado você como profeta. Aonde ele chamou como profeta? Bianca, você já é uma profeta de Deus na terra. Você veio com uma mochila cheia de bênção, de dons. Eu estava ouvindo você cantando ali, houve um momento que a glória de Deus desceu. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas parecia os anjos cantando. Eu comecei a sentir você sentiu isso, Dani? Uma partezinha assim que a glória desceu. É nesse momento, é nesse momento que há uma junção do céu e a terra. É aquele momento que você está trabalhando assim, ó, e de repente seu corpo, sua alma está nessa dimensão aqui. Mas seu espírito tem uma conexão tão grande que você nem entende aquele momento, é como um choque assim. É um momento que houve. Vocês estão entendendo, irmãos? Conexão direta com o céu. De onde você e eu viemos. Perdão? Connection. Exatamente. Irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que o homem carnal não pode entender as coisas espirituais. Ele vive o tempo todo na carne. Existem os crentes que ainda estão metade na carne e metade no espírito. E tem outros que já andam na dimensão do espírito. Para esses que caminham entre carne e espírito, eles hoje está bem, amanhã estamos mal. Nesse momento falamos bem com o nosso cônjuge, daqui a pouco nós estamos irritados, nervosos, e a gente grita, porque ainda estamos nessa batalha. Desejando entrar nessa dimensão aqui, que é a dimensão do homem espiritual. Nessa dimensão a gente discerne melhor as coisas. A gente sabe quando é que o inimigo está lançando uma flecha para destruir a nossa família. A gente entende quando quer criar uma contenda entre o casal. Quando quer criar uma situação no trabalho. Então nós discernimos e nós levantamos com autoridade no reino. E nós dissemos: não, Senhor, maior é quem está conosco do que quem está no mundo. Maior é o Senhor que está na minha família, que está no meu casamento, que está no meu trabalho, que está neste negócio. Por quê? Porque nós aprendemos a caminhar no Espírito. O homem carnal, ele não entende nada. O que vive metade na carne e metade no Espírito, discerne algumas coisas, mas outras não consegue. Mas aquele que descobre que é melhor caminhar na dimensão do Espírito, esse discerne bem todas as coisas. Aleluia! E tem conexão direta com a sua nação. Porque o céu, irmãos, o céu é uma nação eterna.
Aleluia. É uma nação que tem um rei, é um reino espiritual invisível. Aleluia. Quando você caminha e fala essa linguagem, o mundo não entende você. O mundo rejeita você automaticamente. Começa a achar, não, aquela mulher é chata, aquela mulher é encrenqueira, aquele homem, ele é problemático, ele isso e aquilo. Porque não entende que você já não está mais nessa dimensão. Você já entendeu o seu chamado. Você sabe que existe um reino eterno. Então, as coisas e as circunstâncias terrenais não vão abalar porque você é um embaixador. Você está aqui para resolver situações relacionadas do reino no qual você foi enviado. E você está aqui para governar, estabelecer domínio. Não domínio sobre pessoas, mas sobre circunstâncias. E principalmente domínio sobre as trevas e sobre os demônios. Porque que o mundo espiritual, onde os bruxos e feiticeiros dominam e controlam. Você sabia que o diabo ele não tem poder contra as nossas vidas? Você sabe disso? E por quê? Nós não usamos a autoridade que nos foi dada pelo Pai. Para entender que Satanás é apenas um querubim caído. Um querubim que perdeu a sua autoridade. E que nós fomos criados e que nós, pelo poder do sangue de Jesus, nós fomos elevados a uma glória infinita. Por isso, toda circunstância que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, nós temos a autoridade para nos manifestar e dizer, opa, pode parar, em nome daquele que me enviou. Eu não estou aqui na terra por acaso. Há um rei eterno que me enviou. Eu sou um embaixador. Eu sou uma embaixadora do reino de Deus. Eu estou aqui para criar equilíbrio. Criar governo referencial para estabelecer o reino de Deus e a sua justiça. Ah, mas eu estou triste, eu estou angustiado, eu quero ser feliz. Eu não sei se vocês percebem isso, não sei se é porque eu estou no Evangelho desde criança, mas na minha época não se buscava tanto a felicidade. Eu não lembro dos meus pastores pregando, não, procure ser feliz, mas eu sempre aprendi que nós temos que buscar o gozo do Senhor. Porque a felicidade está sujeita às circunstâncias. E o ser humano nunca está completamente feliz. Pode observar se não é. Se você tem um casamento equilibrado, às vezes no casal tem um que é mais problemático do que o outro. Então, se você casa procurando a felicidade em alguém, você não vai encontrar. E muita gente diz assim, case porque ele me faz feliz ou ela me faz feliz. Não é verdade. Ninguém tem essa capacidade de fazer ninguém feliz. Mas quando você entende que o seu casamento, Deus colocou duas pessoas imperfeitas, aleluia, cada uma com uma bagagem para estabelecer algo aqui na terra. E a gente entende que o governo de Deus é justiça, paz e gozo. Gozo do Senhor não depende de circunstância. Você pode estar passando pela maior tribulação, pela maior enfermidade, pelo maior desafio na sua alma que você não tem coragem de compartilhar nem com o seu cônjuge. O que é que você sente? Mas ainda assim você sente o gozo do Senhor encher a sua alma e você dizer assim, olha Senhor, eu não sei o que é que eu estou sentindo, nem eu sei explicar com palavras o que é que eu sinto, mas eu sei de uma coisa, o gozo do Senhor é a minha fortaleza, porque quando eu estou fraco aí eu estou forte. Como é que você vai entender esse mistério, que quando você está fraco é que você está forte? Nas academias, as pessoas, os homens e as mulheres estão lutando para adquirir um corpo mais forte. Toma seu suplemento, toma suas vitaminas e exercitam dia e noite para estarem mais fortes. Mas como então que se explica? E olha para eles e você pergunta, você está fraco? Não, eu estou forte. Eu levanto tantos quilos, eu levanto... E a palavra de Deus diz o contrário, a linguagem é diferente, diz, quando você está fraco, é aí que você está forte. E quando você julga que está forte, é aí que você está débil. Porque a matemática de Deus é diferente.
A linguagem do céu, o reino de onde nós viemos, tem uma linguagem, tem uma moeda, tem uma vestimenta, tem uma conduta, tem um modo de agir, tem um modo de exercer justiça. Qual é a moeda do reino? Não é dólar, não é libras, a moeda do reino é fé. Porque com poucos dólares você pode fazer milhões de coisas que o outro que tem milhares de dólares não consegue realizar. Porque a moeda do reino de Deus se chama fé. E com ela você multiplica coisas e faz coisas acontecer quando você usa a linguagem da fé. O reino de Deus tem uma vestimenta. Nós somos vestidos de roupas brancas. Aleluia. Deus já não vê nós sujos, imundos pelo pecado. Porque Ele nos purificou com seu sangue. E nos deu vestiduras novas. Aleluia. Nós somos revestidos pelo Espírito Santo. Além de nos dar vestiduras novas. Depois veio o Espírito Santo. E Ele nos revestiu de novas vestiduras. Ou seja, não estamos só vestidos como eu estou aqui, mas estamos revestidos. Eu estou com esse casaco, eu estou revestido. Ou seja, o reino de Deus tem vestiduras. O reino de Deus tem linguagem. E a linguagem que nós temos é diferente. Você vai ver um cidadão do reino pela maneira como ele fala, como ela fala, como ela se pronuncia. Se ela é simplesmente uma crente, um crente, ou se é um verdadeiro cidadão do reino. A linguagem traz paz, traz gozo, traz esperança. E nem todo mundo pode discernir a linguagem dos verdadeiros cidadãos do reino. Porque é uma linguagem diferente. Em todo tempo, aquela pessoa fala, mesmo passando por lutas e tribulações, a linguagem dela é diferente, a linguagem dele é diferente. E para completar, vem o Espírito Santo. Jesus disse, olha, eu vou ao Pai, mas além de eu revestir você de poder, eu vou dar uma linguagem nova. E derramarei sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão falar em novas línguas. Irmãos, eu estava conversando com meu esposo, porque faz mais ou menos um mês, eu entrei outra vez na dimensão de buscar o dom de línguas. Porque, irmãos, é verdade que chega um momento na nossa vida que você não tem vontade de orar, não sei você. Tem passado por muitas vezes comigo, não tenho vontade de orar, e nem sei o que orar, nem sei o que dizer mais, e às vezes penso assim, já não sei mais o que dizer. E é nesse momento, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, não deixe de orar. Mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, não deixem de orar, porque essa é a linguagem, é o idioma que nós temos com o reino celestial. Não deixe de orar. Ore enquanto você dirige, ore enquanto você deita, dorme, ore enquanto você estiver atribulado, quando estiver alegre também ore. Mas tem um mecanismo poderosíssimo, que quando você não conseguir orar nem inglês, nem português, nem espanhol, ore em línguas. E eu vou dar um mistério para vocês aqui. O diabo, ele não pode entender essa linguagem. E você tampouco. A menos que você tenha o dom de interpretar o que você está orando. Muita gente pensa que falar que o dom é para manifestar e começar a falar línguas dentro da igreja. Não. Às vezes a gente tem uma explosão de gozo e a gente começa a falar em línguas, mas a Bíblia é clara, se não houver quem interprete, shut up. Fica quietinho. Porque, na verdade, as línguas estranhas é para edificar você mesmo, para construir um edifício disso que está ruindo dentro de nós. Às vezes está ruindo que é a nossa esperança. Está ruindo de nós a nossa confiança no cônjuge, no amigo, no sistema. Está ruindo o edifício, alguns edifícios que foram construídos. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é para edificar o que está ruindo. É para levantar, é para construir em nós uma edificação, um edifício de fortaleza nos tempos maus, nos dias maus que vêm sobre todas as pessoas. Não pense você que o dia mau não toca na sua porta. Não toca, não pense isso, porque seria uma ilusão. Jesus disse, olha,
Eu venci o mundo. E assim como eu venci, vocês também vencerão. Mas não quer dizer que nós estamos isentos que um dia o dia mal toque na nossa porta. Então, são nesses momentos que a gente tem que ter uma coluna edificada. E como é que a gente edifica essas colunas? Que vão nos dar sustentação quando tudo esteja ruindo ao nosso lado. Você já passou por um luto? Você já perdeu um ente querido? Você já perdeu alguém que você muito ama? Irmãos, ruge tudo. Sim ou não, vai? Tudo parece que desmorona na vida da gente. Você já teve um diagnóstico mortal? Já teve uma palavra do seu médico dizer, ó, você tem um câncer. Você tem uma enfermidade incurável. Rui tudo, não só para a pessoa que escuta, mas para aquela que está ao lado e que ama. Todos os seus conceitos muda tudo. Você já ouviu dentro lá da sua alma, parecendo que desconectou algo, que você, a sua esperança parece que está morrendo? Esses são os dias maus. Muitos dias maus vêm quando falta dinheiro, quando falta recursos, nós estamos fora da nossa casa, não temos família nos Estados Unidos, muitos de nós. Não temos a quem recorrer no momento da crise. Família, irmãos, é o ponto mais seguro, no momento mais crítico da vida da gente, é quanto mais a gente precisa de família e amigos, familiares e amigos. Semana passada, nós fomos para Jacksonville. Foi uma oportunidade linda que nós tivemos de estarmos ali. E como eu me sinto feliz de estar com meus familiares, com meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos. Eu sinto minhas forças renovadas. Porque família é de onde nós viemos. Imagine um momento que você não tem família, você não tem ninguém. Ruge tudo. Mas a palavra de Deus diz que nós edificamos o que está rugindo ou que se quebrou, orando no Espírito. Com toda... Como é que a gente quer orar no Espírito? Com toda oração e súplica no Espírito. E mais adiante diz que é para orarmos e o Espírito Santo com gemidos indizíveis ou inexplicáveis, ele vai fazer a obra. O reino de Deus tem idioma, o reino de Deus tem moeda, o reino de Deus tem vestimentas, o reino de Deus tem um porte. Um cidadão do reino não se porta de qualquer forma, não age de qualquer forma. Eu estava observando que as rainhas, tanto e reinos, eu estou estudando muito sobre o reino, a maioria delas não usam sequer esmalte colorido nas unhas, nem batom, nem nada dessas coisas, nem calças compridas. E eu fico observando nós, né, se revelamos um reino eterno, e nós às vezes não colocamos atenção nessas coisas, né? Começar por mim. E é tão importante observar que eles estão falando de uma vestidura, de uma coisa física, e nós temos um reino que é invisível, é espiritual, mas também se aplica, né? O que nós queremos resumir nesta noite, irmãos, nesta tarde, é que essa saudade, esse incômodo, que até quando parece que está tudo bem, você não está completo ou completa. Você trabalha, junta dinheiro, mas não está completo, está faltando algo. Você casa, está faltando algo. Você tem filhos, mas está faltando algo. Eu quero dizer para você nessa noite, que esse algo que está faltando é despejar a nossa mochila, cumprir o nosso propósito, para estarmos aptos a voltar para casa. Lá nós vamos estar completos. Nós vamos estar completamente felizes, porque vamos estar na presença. Às vezes nós nos agarramos às coisas desta vida, a este mundo, que tudo que temos aqui, irmãos, tem no céu, e muito mais, porque lá tem ruas de ouro, rios de cristal. Dubai, aquele dono do Dubai, ele imaginou criar uma nação, uma terra de muito luxo, de muito ouro, de riquezas, porque é um pedacinho da imaginação do céu.
Agora imagina o céu, que nós às vezes nos agarramos tanto às coisas daqui. O céu é um lugar maravilhoso, cheio de paz, cheio de gozo, que se nós entendêssemos bem, tivéssemos o discernimento, quando nós vamos saindo de um homem carnal para o homem meio espiritual, mas quando chegamos aqui, tudo que você deseja é ir para sua terra, de onde você veio. Eu ungi você antes que estivesse no ventre da sua mãe, e te estabeleci como profeta. Que profecia é essa? Tem gente que quer profetizar. Eu vi essa semana um vídeo que fiquei muito triste. Uma mulher de Deus lá no Brasil, ela tem a oportunidade, ela se vira para o pastor e ela começa a profetizar, dizendo: confessa teu pecado, por que você faz isso? E aí chega um absurdo. Eu digo: Deus, não é dessa profecia. O Espírito Santo não busca envergonhar as pessoas dessa forma. A profecia que Deus nos estabeleceu é para falar do reino eterno de onde nós viemos. O mundo não quer ouvir muita pregação da nossa parte, mas eles querem ver em nós que a nossa linguagem, a nossa atitude, a nossa conduta, que nós estamos revestidos do poder de Deus, não para inquietar ninguém, mas a nossa presença traz paz e equilíbrio no lugar onde a gente chega. A nossa presença cria, até os clientes com quem nós trabalhamos, eles sentirem assim: nossa, quando você chega parece que algo muda. Você é um transformador de atmosferas. Essa conversa aí que todo mundo quer falar, pregar e dizer muita coisa, não é necessário muita coisa. A sua presença transforma ambientes. Às vezes o casal está triste, abatido, o ambiente, aquela pessoa chega com a palavra de Deus, e o ambiente muda, a atmosfera muda. É disso que o Espírito Santo está falando conosco. Transformadores de atmosfera. Mas quem foi que me tocou? Aquela mulher, aleluia. Ela não pensou nas tantas palavras que existiam, porque ela era uma mulher imunda, porque estava sangrando. Mas ela disse: eu vou mudar essa atmosfera. Ela creu no reino de Deus. E ela disse: tão somente eu tocar nas bordas das vestimentas do rei. Não usou essas palavras, mas ela creu que aquele homem não era um homem comum. Ele trazia sobre si um legado, ele trazia sobre si um governo. E ela disse: tão somente eu tocar no manto dele, eu serei curada, eu serei livre do meu mal. O que nós estamos precisando, irmãos, é de transformadores de atmosferas. Amém. Pessoas que sempre trazem algo de Deus, algo que impacta a família, algo que impacta os filhos, que impacta o ambiente de trabalho, que cria sem palavras, muitas vezes sem dizer nada, sem muitas línguas estranhas, porque nós já sabemos o propósito das línguas estranhas. Muita gente confundindo o mundo e deixando nós por ridículos, porque é tanta palavreada, é tanta profetada. Mas nós, o que Deus está buscando é transformadores de atmosferas. Porque no momento que ela tocou, aleluia, Jesus, a atmosfera mudou. Lembra que Jesus também estava na humanidade dele. Você não sabe se naquele dia Jesus estava num dia cansado. Não só a humanidade ele estiver abatido, porque ele era homem e era Deus. E ele teve sede, ele teve fome, ele teve angústia na alma. Ele disse: passa de mim esse cálice, se for possível. Está em sua humanidade. Você não, irmãos, um transformador de atmosfera quando chega no lugar. Até Jesus sentiu. Ele disse: olha, alguém me tocou. Mas mestre, como é que no meio de uma multidão dessa o povo está apertando e o Senhor diz que me tocou? Olha, tocou, sabe por quê? Eu senti que de mim saiu virtude. Um transformador de atmosfera, irmãos. Até Jesus sentiu renovado. Na humanidade dele, ele sentiu presença do Pai. Ele disse: olha, alguém me tocou com uma fé sobrenatural que fez com que eu liberasse virtude, poder.
É disso que Deus está falando conosco nesta tarde. Que nós somos cidadãos do reino eterno. Um reino invisível. Um reino que muitos crentes desconhecem. Porque pensam que o reino de Deus tem aparência humana. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é domínio próprio. Jesus disse, olha, o reino não tem aparência física, de coroa, de trono, de roupas resplandecentes. O meu reino tem aparência somente para os que podem visualizar com os olhos da fé. Somente para aqueles que podem penetrar, que vai estar no trânsito, acurralado no meio do trânsito, angustiado, cansado, ganhando pouco, mas naquele momento vai se comunicar com o reino eterno, invisível, e vai sentir, eu não sou qualquer coisa, eu não sou um Zé ninguém, uma Maria ninguém, eu sou cidadã de um reino eterno. Um dia eu vou voltar para minha casa, para minha nação, mas enquanto eu não chegar lá, eu governo aqui na terra, eu governo os meus sentimentos, eu governo a minha carne, eu não me dou o prazer de fazer certas coisas que a minha carne pede, eu governo sobre as minhas emoções feridas, trapaceada na minha infância, eu governo, eu tomo governo, eu não sou qualquer pessoa, eu sou um cidadão do céu, e é para lá que eu vou, e é para lá que eu retorno, e lá o meu Pai Celestial está me esperando, aleluia. Mas enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou cumprir o meu propósito, eu vou me derramar, aleluia. Eu vou me derramar em oração por outros, na intercessão por outros, no clamor, no ganhar de almas, no crer, no confiar, em transformar atmosferas. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir a minha missão. E quando o Senhor me chamar, eu me derramei toda a minha mochila e eu vou voltar para casa e eu vou dizer, eu ouvi do meu Pai dizer, bem servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te adoramos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Cristo, se você quiser adorar ali, a gente já vai adorar. Não tomar esse tempo que está faltando. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Só o Senhor é Deus. Te adoramos, Jesus. Pode ser até esse louvor mesmo. Meu amado é. Aleluia. Adoramos, Jesus.